Olá pessoal, bom dia a todos. Eu estive meditando numa palavra de Jesus em Mateus capítulo 24 e gostaria de compartilhar com vocês. Nesses dias de incertezas, de muitas coisas se falam sobre isso, aquilo, tem muita gente dizendo que é um sinal da volta de Cristo e é evidente que é. Mas não é só esse, tem vários outros sinais que estão à nossa porta e a palavra de Deus nos alerta sobre isso. Mas nada melhor do que ler o que está escrito, né, que o próprio Jesus falou, capítulo 24, versículo 4 a 8, diz o seguinte: Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Bom, Jesus estava dizendo para os apóstolos, né, os sinais dos fins dos tempos que não estão acontecendo agora, já vem de alguns anos. Talvez nesse século, mas tenha acontecido muitas coisas muito claras com relação à vinda de Jesus. E ele continua dizendo no versículo 10, naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que preservar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Bom, a gente tem que fazer algumas considerações. Alguém tem dúvida de que o tempo que nós estamos vivendo é esse que Jesus fala? Eu creio que não. A palavra retrata muito bem isso, e da forma como a gente tem olhado as coisas nesse tempo. Eu não estou falando só com relação a essa pandemia. Nunca na história da humanidade esteve tanta libertinagem, esfriamento das igrejas. A gente tem visto, por exemplo, na Europa, na França, na Espanha, as igrejas ficaram só os prédios. Não tem mais pessoas praticamente dentro. Na Alemanha nunca se teve tão poucos cristãos como se tem nesse momento. Na Itália nem se fala. Nos Estados Unidos as igrejas, muitas delas, estão diminuindo cada vez mais. Ao contrário, na Ásia, o evangelho tem crescido incrivelmente. Na Coreia do Sul é um país que tem igrejas com 80, 100 mil membros, porque o evangelho está sendo pregado. Na Nigéria, quanto mais perseguem o evangelho lá, mais Jesus é conhecido para aquele povo e mais pessoas aceitam a Jesus como Senhor e Salvador. Aqui Jesus falando para os discípulos que esses tempos viriam. Alguém tem dúvida com relação a isso? Ele fala aqui de falsos profetas, que muitos os enganarão. O que tem de gente usando o nome de Cristo para fins próprios, para enganar as pessoas, como falsos mestres? É só você ligar a televisão e você vê, pregando um evangelho que não está na palavra de Deus. Então, é bom a gente ficar muito atento a esses detalhes, né? E o que fazer diante disso tudo, né? Jesus continua falando para eles. No versículo 36, Jesus fala o seguinte: Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor. Noé alertou o povo sobre o que ia acontecer. E riram dele, né? Muitos hoje não creem na palavra de Cristo e não conseguem enxergar que Cristo vai voltar com todo o poder e glória. E muitos não creem nessa palavra. Muitos não levam em conta a palavra do Senhor.
Mas aí eu digo para você o seguinte, acreditando você ou não, Jesus vai voltar. Estando preparado você ou não, Jesus vai voltar. Gostando você ou não, Cristo vai voltar. A palavra nos diz isso e está claro. Mas como disse aqui, no 36, quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. A questão aqui não é o momento em que virá. Você crê nessa palavra da verdade? Né? Aqui está escrito que nesses dias estaria acontecendo o que está acontecendo hoje. No versículo 32, Jesus continua dizendo, aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas as coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. É importante que ele começa dizendo assim, assim também quando virem todas essas coisas. Que coisas? Tudo que está acontecendo no mundo já há alguns anos, algum tempo. A gente fica abismado com algumas coisas que estão acontecendo hoje. Esse é o sinal. Não é só a pandemia. Os sinais estão aí há muito tempo. Para quem persevera na palavra de Deus, para quem tem compromisso sério com Deus, está muito claro que Jesus está voltando. Acredite a gente ou não, esteja preparado a gente ou não. Queira a gente ou não, Jesus está voltando. Da onde que eu tiro isso? Eu não tiro de mim mesmo. Está escrito na palavra de Deus. Eu só estou relatando aquilo que a palavra de Deus diz. Eu não posso dizer nada ao contrário do que está escrito aqui, nem omitir nada. Porque senão, essa palavra, o que eu estou dizendo, não viria do Senhor. Eu estou falando exatamente aquilo que Jesus falou. E a palavra está repleta de textos assim, em que falam da volta iminente de Jesus. Então, de alguma maneira, o quadro está todo armado. É só olhar para as coisas do mundo, converge para isso. E nós temos que ficar atento com a palavra de Deus. Não há o que temer para aqueles que têm um compromisso assumido com Cristo. E eu sei que esta palavra, ela causa um certo escândalo para algumas pessoas que não creem. É verdade. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, Paulo diz o seguinte, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, os que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Ou seja, a palavra de Deus, quando ela é pregada expositivamente, ela vai causar escândalo na vida das pessoas. Porque, como ele disse, a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo. Como alguém assim pode vir morrer por mim na cruz e pagar os pecados que eram meus? Isso é loucura. Pois é mesmo. Foi por isso que Jesus veio. Ele veio para morrer pelo seu pecado, pelo meu e o pecado de toda a humanidade e para dar a vida eterna àqueles que creem no seu nome. Então eu gostaria de deixar essa palavra com vocês e realmente os sinais estão aí. Ainda existe graça. Essa é a questão. João 3,16, João diz que Deus deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ainda existe graça, ainda é tempo. E o tempo hoje é de entregar a vida para Cristo, é buscar Deus na palavra dele, enquanto ainda existe graça. Gostaria de deixar essa palavra com vocês.